todos bem-vindas ao podcast A Voz do Compliance, o podcast da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina, um espaço de diálogo, sempre com boas práticas, integridade e inovação na advocacia e nas organizações. Antes de iniciarmos, eu quero fazer um registro da nossa saudação especial à presidente da Comissão de Conformidade e Compliance, a doutora Alexandra Candemil. Ela é idealizadora deste projeto e liderança que tem inspirado e fortalecido a cultura do compliance em Santa Catarina. Estendemos também as nossas homenagens aos nossos colegas que compõem a Comissão do Compliance, ESG, principalmente, que nós estamos aqui com uma abordagem sobre o ESG, o Environmental, Social e Governança. Eu sou a Melissa Valentini, advogada, Compliance Officer, professora, especialista em Compliance e ESG, mestranda no Programa de Tecnologia e Informação da UFSC, e tenho aqui um grande prazer de receber uma convidada especial, queridíssima, minha amiga e parceira também de trabalho, uma pessoa que tem uma vivência, uma bagagem extraordinária. Eu fico um pouco até emocionada de recebê-la, porque tenho uma admiração. Aliás, ela é minha professora eterna sobre relatórios de sustentabilidade, reportes ESG. Quando eu lembro de GRI, eu lembro da minha querida Viviane Bleyer Remor, né? Eu vou deixá-la, ela tem um currículo tão lindo, tão belo, tão cheio de histórias. Eu vou deixá-la se apresentar. Primeiro, muito obrigada, doutora Melissa Mel, a partir de agora, pelo convite. É uma honra participar desse podcast. Confesso que fiquei um pouquinho intimidada quando entrei aqui hoje, quando subi aquela rampa, vi tanta gente, tanto advogado. Primeiro estava com medo, depois eu entendi que a intimidação era um fato histórico, porque eu estou num espaço de muita resistência, de muita construção de história do estado de Santa Catarina, que é a OAB, que participou de vários momentos mesmo do contexto histórico estadual e nacional. E é claro que isso nos deixa um pouco intimidada, porém muito feliz. Também aproveito para saudar a doutora Alexandra Candemil. Eu fico muito feliz quando eu vejo a participação de mulheres nos espaços. Ainda que tenhamos ocupado e evoluído, chegado a muitos lugares, ainda não acessamos os lugares essenciais que precisamos, bem como outras pessoas, outras chamadas minorias, que a sustentabilidade ou ASD permitem que venha à tona nas empresas e nas organizações. Me apresentando, eu sou Viviane, você pode me chamar de Vivi, você é minha amiga. Sou de São Joaquim, Santa Catarina, meu pai é advogado, é bacharel em Direito, porque ele não advoga, tenho uma filha bacharel, que também não advoga, mas irmãs e sobrinhos todos advogados. Sou cientista social pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em políticas públicas pela UDESC, sou mestre em gestão da inovação pela École de Mines de Saint-Étienne, na França, e na pandemia me desafiei e comecei, já passando dos 60 anos, uma especialização na USP, porque o meu sonho, como toda cientista social, era um dia poder estudar na USP. E eu aproveitei que veio a pandemia, veio a possibilidade de fazer um curso online e comecei uma especialização em gestão estratégica para sustentabilidade, que eu tranquei por causa de trabalho, falta apenas uma disciplina e a entrega do TCC, eu pretendo fazer isso ano que vem. Por que eu conto isso? Porque a gente precisa se reinventar todo dia. Tenho uma filha bióloga, trabalhei 36 anos na Celesc, onde fui desafiada, doutora Melissa, a implantar e coordenar a área de, então, responsabilidade social. Quando começamos, sequer era uma área. Fazia parte da área de comunicação e a Celesc tinha recém entrado no nível 2 de governança corporativa da Bovespa, hoje B3, e precisava, dentro daqueles critérios, um era transparência, responsabilidade social, governança, eu não me lembro quais eram os outros indicadores, mas ela precisava fazer um reporte chamado balanço social. O que era o balanço social? Nada mais era que um extrato socioeconômico dos investimentos da organização. O que a Celesc tinha investido, ou o que era de passivo e o que era de ativo nas questões sociais e ambientais da Celesc num determinado período de ano ou ano contábil. E daquele pequeno processo
que depois a gente foi ver que não era tão pequeno, surge, 2 anos depois, a área de responsabilidade socioambiental do Grupo Celesc, que hoje é uma área à parte, bem grande, bem atuante, mas que começou comigo e com um colega de faculdade, o Jacó Florencio da Rocha. E ali nós começamos, desde a fazer esses relatórios, e eu fazia com a Ritinha Murim, que era contadora, porque tinha parte, imagina, eu sou de humanas. Sim. Eu mal sei fazer conta de multiplicação. Agora você pensa, eu vendo coisa de contabilidade, eu morria. Aí a Ritinha Murim vinha e me ajudava e fazia as contas e olhava o que era necessário. E aquilo foi nos dando, primeiro, conhecimento muito grande da empresa, de todas as suas possibilidades, e conhecimento é poder. Com certeza. E com isso a gente foi se empoderando de conhecimento e saindo da discussão de ter só um relatório, só um relato, e passar a atuar como área. A área de responsabilidade socioambiental abriu discussões para a diversidade. Eu não estou dizendo a minha área, eu estou dizendo que essa discussão de responsabilidade social ou de sustentabilidade traz para dentro das empresas a discussão da diversidade, das questões ambientais, das questões climáticas, que são diferentes das questões ambientais, das questões culturais, faz com que a empresa olhe mais para o outro, que ela veja a importância de lucrar, mas também de gerar valor e de compartilhar esse valor. Que valores, dona Viviane, você se refere? Valores econômicos, valores culturais, valores tangíveis e valores intangíveis, aquilo que você mede e aquilo que não mede. Perfeito. E para eu concluir esse pedacinho aqui da minha apresentação, sustentabilidade e SG ou ISD tem uma diferença. E eu aprendi ao longo dessa minha trajetória, porque, além dos 36 anos na Celesc, eu hoje atuo como consultora, já dando suporte para várias empresas no país todo, e eu entendi que a sustentabilidade é o grande guarda-chuva e o ESG é a visão do mercado econômico-financeiro para a sustentabilidade. Ela não é nova. O primeiro passo sobre isso foi lá nos idos de 2004, quando o Kofi Annan, então secretário-geral da ONU, provocou o sistema financeiro para que criasse mecanismos para novos investimentos. Aí surgiu o protocolo os princípios do Equador, 10 princípios, e depois veio toda essa derivativa. Para concluir minha apresentação, então, eu implementei essa área na Celesc, eu atuo como consultora. Como consultora, eu já atuei para empresas como Eletrobras, Vale, Norte Energia, Celesc, JSL, entre outros, por meio de outras consultorias, mas não só fazendo relatórios, implementando programas de gestão de sustentabilidade. Olha que interessante. E para o nosso público entender, eu solicitei à nossa presidente, doutora Alexandra, que eu pudesse estender o convite a uma pessoa externa que não fosse da área jurídica com uma forma muito especial. Hoje nós teremos 2 pessoas que não são da área jurídica, você e o Abel, que fala sobre ODS, nós vamos ter uma fala sobre ODS, mas são 2 pessoas que têm uma bagagem de experiência importante para a área jurídica. Quando a gente fala bagagem de experiência, no ESG nós temos aí trabalhos multidisciplinares, ou até transdisciplinares, né? Sim. E a tua presença aqui, ela é muito rica, pelos reportes das tuas vivências que você implementou de concreto em uma instituição importante em Santa Catarina. E que foi premiada. Que foi premiada. Internacionalmente, no ano que eu saí, eu já tinha foi recebido o prêmio em Medellín. Sim. É Medellín que fala, não é Medellín? Na Colômbia, porque a Celesc foi considerada como a melhor empresa de responsabilidade socioambiental do setor elétrico pelo período, então, de 2003 a 2016, pela consistência, por indicadores e por tudo. Perfeito. E veja, então eu trago a Vivi para nós, né, como uma riqueza de aprendizado, e eu pedi a ela, Vivi, vamos falar desde o ESG sem mistério, o básico que todo mundo precisa saber, até chegar ao relatório, que ela é esperta nesse sentido de fazer relatório todos os dias, né? Relatório de sustentabilidade. E aí eu trago esse contexto e como eu falo, né? Eu conheci a Vivi na busca de conhecimento, ela é minha professora, então eu vou perguntar a ela se eu estou correta, Vivi. A sustentabilidade eu poderia definir como o estado da arte.
O ESG, eu trago métricas concretas. Sim. Correto? Corretíssimo. E quando eu trago metas concretas, o empresário muitas vezes ele pode ficar assustado. Mas não deveria. Né? E eu queria que tu falasse um pouquinho do porquê que não deveria? disso. Primeiro que sustentabilidade, ou ESG, vamos pegar o ESG. Ele tem tudo a ver com compliance, ele trabalha com uma coisa chamada prevenção. Compliance, você está com tudo estruturado, tudo bonitinho, cumprindo regulamento, legislação, etc. É isso, me corrija, por favor, porque não é minha perfeito, área. é a gestão Se da você vai legislação. trabalhar com ESG, ou com ASG no Brasil, como fala, né, no Brasil, você vai trabalhar com questões que você vai prevenir e mitigar impactos e riscos. Impactos e riscos são reputacionais, que são financeiros, que vão repercutir de alguma maneira sobre a organização, sobre a empresa. Mas vai custar caro. Não, o que custa caro? Tu investiu um valor que às vezes nem é tão grande, porque a Celesc achava, meu Deus, nós não temos dinheiro. Eu precisei, no primeiro momento, estruturar programas e botar metas, porque muitas vezes os programas já estão acontecendo nas empresas, mas não estão estruturados. Me dê um exemplo, Viviane. Vamos pegar um exemplo de questões laborais. Se eu venho do setor que tem muita hora extra, eu posso fazer um programa chamado Qualidade de Vida no Trabalho. Controlar e diminuir as horas extras, atuar para prevenir acidentes de trabalho. Primeiro, tu entende a causa da hora extra e depois você tenta medir para que o empresário não tenha o custo de uma hora adicional e que o trabalhador não tenha o custo físico da sua saúde naquele momento. Mas isso é ESG? Isso é ESG. Sim. Isso é ESG. Outro exemplo, eu vou pagar todas as taxas. Qual é a minha estratégia de imposto? Qual é a minha abordagem para as taxas? Eu vou pagar todas as taxas. Vou manter o ICMS, o IPI, todos os impostos em dia. Isso é compliance? É compliance, mas é sustentabilidade também, porque tu tem mecanismos a partir da hora que você vai fazendo todo o teu pagamento de impostos e taxas, isso vai repercutindo para a sociedade como uma maneira... Eu trabalhei numa empresa cuja sede era em Passo Fundo e ela tinha uma filial em Marialva, no Paraná. Ela mudou de nome agora, é uma das maiores exportadoras de biocombustível do mundo e a maior do Brasil. Ela chamava BS Bios, hoje ela é BIH. Em Marialva, o imposto que na época a BS Bios pagava para a prefeitura era responsável pela arrecadação de 40 e poucos % do município, quer dizer, era a sobrevivência do município. Com aquele dinheiro que ele entrava, era investido em saúde, em educação, segurança, geração de trabalho e renda. Isso é sustentabilidade? É. Isso é ESG? É. Mas se você falou que ESG é de mercado, o que tem a ver com isso agora? Eu não estou vendo nada que o mercado financeiro esteja de olho. Se você sonega impostos, você vai impactar negativamente lá fora e vai impactar negativamente a tua reputação. Com certeza. Então, isso é ESG. Outra coisa, pegar a Celesc. Engenheiro tem um problema com linha de distribuição. Vou fazer a linha, mas eu vou passar aqui porque aqui custa mais barato. Aí você tem que tirar o morador de onde ele está, tem que indenizar o morador, tem que pagar outro tanto, você não pode plantar tanto desse lado, nem tanto desse outro. Tem um desgaste de imagem, tem um monte de coisa, e aí acaba saindo mais caro pagando aquilo do que se discutisse antes. Desculpa. Se conversasse antes, se discutisse a melhor rota, qual era o melhor caminho e qual o tipo de energia que usar. Isso é ESG? Vai impactar financeiramente no bolso da organização, Perfeito. Vai impactar na qualidade de vida da população que está ali embaixo, vai impactar na vida do morador que pode ficar sem luz a qualquer momento. Vivi, pegando o teu gancho do exemplo que tu mencionaste, então, da comunidade, eu adoro quando tu explica a versão dos stakeholders. O que é stakeholder para quem está iniciando? No bom português, gente, vem muita coisa muito em inglês, parece que a gente está na Faria Lima, a gente está no Brasil, e a gente precisa falar. Eu ia em reunião com essa turma em São Paulo, o board de hoje, eu dizia, mas quem é esse board? Aí depois que eu vou descobrir que era o orçamento, porque eu falo tudo em inglês, não precisa. Stakeholders, quem são? São as partes interessadas. Ou
os agentes ou atores que têm a ver com a organização, ou seja, o trabalhador é um stakeholder, uma parte interessada? É. O trabalhador próprio? É. O terceiro? É. O temporário? É. Como força de trabalho, a parte interessada. Por quê? Porque pode afetar a organização e é afetada por ela. Quem mais é stakeholder? O fornecedor? Sim. Se eu não fornecer matéria-prima com qualidade, em tempo hábil e no preço acessível, a minha empresa, a organização, não vai poder fazer o produto. E se a organização não pagar em dia, não olhar o material e tudo mais do fornecedor, também pode impactá-lo. Então, normalmente, partes interessadas é aquilo que impacta e afeta a empresa e é afetado por ela. Comunidade, a Vale chega lá em Altamira, vai abrir uma mina. É caminhão entrando e saindo, passando para lá, passando para cá. Como é que ela impacta a comunidade? Gente, eu estou falando de relatos públicos. Claro. Tudo que tem relatório de sustentabilidade e tudo mais. Essa abordagem que tu tens das práticas e os exemplos, sem citar nomes de empresa, a não ser a tua, que tu traz cases de sucesso da Celesc, né? Sim. Ela é importante porque uma clareza de evidências para quem não tem conhecimento é muito importante. Sabe o que a Vale cuida? A Vale cuida que não pode ter, ela procura dar condições de moradia. Primeiro, evita de contratar gente de fora. Olha. Procura capacitar mão de obra qualificada. Por quê? Eu não estou fazendo a defesa da Vale, eu estou dizendo a metodologia que ela usa. Porque cada vez que chega um monte de pessoas de fora, numa cidade pequena, numa comunidade pequena, existe um impacto nos sistemas de saúde, nos serviços de saúde, de educação e de transporte. O que mais que impacta? Aumento de prostituição, violência doméstica, gravidez na adolescência. Isso são impactos negativos. Claro que também tem impacto positivo, eu estou falando dos negativos. E aí, Viviane, quais são os impactos positivos que pode ter? Geração de trabalho e renda, capacitação de mão de obra. Ela capacita, não significa que ela vai dar emprego para todos os que estão ali, Sim. mas ela deu empregabilidade, porque ela deu uma profissão. Se ele não foi contratado ali, ele pode ter o próprio negócio dele. Eu não estou defendendo, só estou dizendo o que é que eles fazem. A Celesc fazia isso. No meu período lá, a gente teve um curso chamado Sou Legal, Tô Ligado, que era para jovens que vinham de comunidades vulneráveis, porque aqui tem sim, não tem como dizer que não tenha, que aprendiam, um curso de eletricista. A Celesc, eles ficavam das 8 da manhã às 6 da tarde lá na Tapera, lá no centro de formação, perto de onde é o aeroporto agora. Eles tinham todo o material, eles tinham alimento e ganharam uma profissão. Muitos deles hoje passaram no concurso da Celesc. Por que é que eles entraram no curso? A Celesc quer contratar imediatamente? Não. Mas foi uma forma que a gente teve. Ele entrou por meio de um programa de eficiência energética e de combate ao gato, ao furto de energia. A gente entrou, o nome era Sou Legal, Tô Ligado por isso. A gente organizava, regularizava as moradias, claro que não aquelas que estavam em área de preservação ambiental, essa não tem como. Então, regularizava, os colocava na tarifa social. Ah, mas tu vai regularizar? Gente, eu descobri que tu tem uma fatura de energia com teu nome, é um acesso à dignidade. A gente vive numa bolha tão grande que a gente esquece que a gente não tem nenhum papel para pôr endereço. Verdade. Segundo, o maior índice de morte, de incêndio em comunidades vulneráveis é pelo rabo, pelo gato. Porque ele é mal feito e ele encosta da curto-circuito e mata, as pessoas morrem. Então, quando você regulariza, a empresa vai ganhar, vai receber seu dinheirinho. O morador, o consumidor, ele passa a ter acesso à energia como um bem, né? E o vizinho deixa de ser roubado lá no gato também, então é bom para todo mundo. Então, esse foi a Celesc, que só capacitava os meninos a partir da hora que eles também, as famílias, se reorganizassem. E a gente capacitou nesse programa, acho que em torno de 5 mil jovens no estado todo. Olha só. Tinha um que dizia assim: ô, dona Viviane, estou aqui, ó, eu agora estou... Sabe o fulano de tal, que era meu supervisor lá na Celesc, porque eu ajudava ele lá quando estava fazendo curso? Sim.
agora eu sou chefe dele, porque ele vai sair da Celesc e vai trabalhar na minha empresa. O programa de Jovem Aprendiz, que também é um programa que ele foi lançado em 2003, como lei, era lei 10.000 e alguma, eu não me lembro exatamente o número da lei. E o RH não quis. É um programa que é para a área de pessoas. Aí disseram para mim, então, o RH não quer, já que tu está insistindo, vai ser a tua área. Eu digo, tudo bem, pode ser. E se vai ser minha área, meus critérios. Sim. Certo, eu digo, então tá, quais são os seus critérios? Eu disse, nós vamos fazer uma parceria. A gente fez uma parceria com o Ministério Público de Santa Catarina e por meio da Coordenação de Infância e Juventude, nós colocamos os jovens que realmente precisavam de uma oportunidade. Então, eles ficavam um período com a gente, no contraturno eles iam ou para o CIE, ou para o Centro Cultural Escrava Anastácia, ou para a gente, porque o programa diz assim, ele fica um tempo na empresa e o outro, no contraturno, ele tem que ir para uma instituição que o capacite. O programa foi tão bom porque a gente tinha reuniões mensais, eu acho que ainda tem, com escola, com família, com as casas lares dos meninos, que eram os meninos que vinham de casas lares. E até hoje, Mel, eu passo na rua, eu escuto assim, dona Viane, lembra de mim? Não. Uma vez eu entrei, essa eu vou contar. Eu precisava trocar um número que estava assim de para-brisa de carro, eu ia trocar o carro, tinha que ter um adesivo, uma coisa assim. Aí eu entrei numa loja lá no Estreito, o menino olhou assim para mim, não estás me reconhecendo, né? Bem assim. Eu disse, não. Sou Ícaro, fui teu jovem aprendiz. Você não é a dona Viane da Celeste? Eu disse, sou. Pois é, dona Viane, eu sou da primeira turma. Aí, aquilo já me deu um quentinho, né? Eu disse, sim, como é que tu tá? Tá estudando? Dona Viviane. Eu assim, eu trabalho aqui então, eu estudo um semestre, no outro eu tranco, porque não dá para pagar tudo. Guardo dinheiro para o outro, mas eu vou ser contador. A maioria dos meninos que trabalharam e que trabalham lá estão na faculdade. A gente teve de meninos que moravam ali atrás da escola técnica, que fez economia, que fez medicina, que fez engenharia. Isso é gerar valor. Isso é aquela história que eu disse, as empresas têm que sair só da história de gerar lucro e gerar valor. Perfeito. E compartilhar valor. Criar uma oportunidade de futuro para quem não tinha, teve um olhar diferente. Tu está me olhando assim, eu mudei tanto como pessoa quando eu fui entrar nessa área, tu não tem ideia, porque a gente muda, você sai de uma bolha, olha pra gente aqui, a gente é tudo branco, classe média média, classe média alta. Verdade. Talvez não tão ricos ou tão bem, precisamos lutar por uma coisa ou outra, mas a gente sempre teve muita proteção, teve para onde voltar, teve escola. A gente tem privilégios impercebíveis. E só nota quando está numa situação daquela. Eu vi tanta coisa. Um dia, tinha um diretor jurídico da Celesc, o doutor Marcelo Gasparino, acho que ele é da OAB também. Todo ano ele fazia uma festa para as crianças empobrecidas. Eu contei isso na aula. E naquele ano ele sempre fazia em Jurerê Velho. Ô, Viviane, chame aí quantas crianças tu quiser, só me dê o número, né, que eu vou organizar e vou fazer. Ele sempre faz, todos os anos ele faz, eu acho isso bárbaro. Gente, ele fez, tinha cama elástica, palhaço, gente que pintava, gente que bordava, o parquinho tinha de tudo, e o coitado de um cavalo. O cavalo, chegou uma hora, ele já estava de língua de fora, porque as crianças não paravam de andar no cavalo. 10 horas da manhã, o sol rachando, eu disse, eu vou levar bastante protetor solar, porque com esse calor essas crianças podem se queimar, né? Levei, e aí estavam todas as cuidadoras das casas lares, porque eu levei essas crianças mesmo, só que daí menores. Mel, chegou um menininho ruivo, eu era originalmente ruiva, né? Depois fiquei velha, a gente vai mudando a cor do cabelo. Ruivinho, cabelo espetado e sardento, digo, se fosse meu filho não ia ser tão parecido. Passei nele, o protetor solar, desculpa, viu? Passei e ele saiu. Deu uns 10 minutos, ele voltou. Saiu, tia. Passei de novo, protetor. Eu sei que ele foi e voltou umas 4, 5 vezes. Chegou uma hora que eu disse para a tia que cuidava deles. Eu disse, meu Deus, essa criança está fazendo o quê? Está comendo o protetor solar? Está achando que é sorvete? Ela disse, não, senhora, é o toque. Ele não está acostumado a ganhar carinho. Olha que ele ganhou carinho, ele gostou. Quando ela disse aquilo, eu me senti a pior pessoa do mundo, que eu estava julgando. Então, eu digo isso e digo que a gente vai mudando porque a gente sai da bolha, a gente fura a bolha e a gente vê a possibilidade que uma empresa tem, que uma organização tem,
Sustentabilidade ESG é só compliance, Uhum. é só cumprir a lei e fazer uma coisinha ou outra além dela, ter um olhar mais humano. Uhum. Em vez de gerar lucro, gerar valor, gerar uma profissão para uma pessoa, gerar uma oportunidade. Uhum. Pensa nesse menino que teve lá naquele dia. Será que ele já tinha tido uma oportunidade? Quem são essas crianças de Casalar? Sim. Por que elas estão naquela Casalar? O que me torna especial de não ter passado por lá e elas tão pequenas estarem enfrentando tanta coisa. E claro, né, uma coisa tu traz nessa reflexão importante. Muitos empresários, eu digo assim, a grande maioria que não conhece ESG, tem essa parte das métricas, é algo que eu vou fazer caráter filantrópico. Tem isso lá na parte do social. Muito pouco, não se usa mais. Mas hoje não é mais só isso, tem a questão estratégica da manutenção da sobrevivência deste empresário no mercado. Sim. Por que eu trago esse eixo? Por quê? Porque nós sabemos que pequenas empresas no Brasil já estão sendo demandadas pela cadeia de valor, ou seja, vamos pegar um exemplo, um pequeno empresário que tem uma... Um produtor de plástico do sul do estado. Isso, pode pegar esse exemplo. Ele precisa... Por que ele está sendo... Eu já tive um cliente, teve alguém que veio me procurar, eu estava num velório no interior do estado, você é de Criciúma, a família do meu pai é de Orleans, fala Orleans e fala Bá, depois como Criciúma. Estava no velório da minha tia, encontrei um amigo meu que tem uma grande empresa, não vou citar o nome. Eu falei, o que eu fazia? Ele disse, preciso de você. Eu estou exportando para a Espanha e para Portugal e eles estão me pedindo um tal de relatório de sustentabilidade por causa do que eu produzo e está vindo muito questionário para eu responder. Isso. Então existe essa demanda e vai vir cada vez mais forte. Exatamente. A taxonomia da União Europeia é muito dura com isso e exige que se eu não sou, eu moro no Brasil, tenho empresa no Brasil, como é que isso vai me afetar? Se eu vendo para qualquer país da União Europeia, eu tenho que estar estruturado, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter métricas, eu tenho que gestão e, principalmente, eu tenho que reportar tudo o que eu faço e reportar com auditoria externa acreditada, para não dizer que eu contei história. Porque senão não tem mais venda. Perfeito. Então é importante que nós façamos uma reflexão de que o ESG deixa de ser uma realidade somente para grandes empresas. Para todas. Ele vem com uma bagagem até daquela operação que vai trabalhar. Vamos pegar um exemplo de um empresário que trabalha com a manutenção de máquinas, um pequeno empresário, e trabalha com a Petrobras. A Petrobras irá exigir primeiro um programa de integridade. Eu tenho um cliente do Sul também, do Rio Grande do Sul, de embalagens. Ele vende para o Boticário. Só vai vender, o Boticário pede emissões de gás efeito estufa dele, pede due diligence, devida diligência, a fiscalização, a pesquisa, o olho, na cadeia deste fornecedor. Cobra relatórios de sustentabilidade, cobra CDP, cobra um monte de coisa. Por quê? Porque a lógica do ESG e da sustentabilidade é aquele do efeito dominó. É o impacto. Eu vou melhorar a minha prática, mas eu vou atuar para que o outro também melhore. Perfeito. Só para fechar esse pedacinho, envolvendo o Celeste, que foi comigo que aconteceu. Posso contar, porque foi público. Final de ano lá, eu não me lembro, veio uma denúncia anônima assim para mim. Para dizer aqui que tem um trabalho análogo ao escravo na usina de flor do não sei o quê. Eu disse, como? Não, é só isso que eu tenho para dizer. Eu subi e voltei, falei na diretoria. Foi olhado, foi constatado, e foi a Celeste que não. O que aconteceu? Você faz licitação, ganha o que? O preço. Aí quem ganhou passa para a segunda, passa para a terceira, passa para a quarta, quer dizer, esquarteja o trabalho, e aí você pode ter alguém numa condição análoga ao trabalho do escravo forçado. Por isso que é tão importante o due diligence, né? Exatamente. Que são as auditorias externas de averiguação. Exatamente. Vivi, nós estamos encaminhando aí para o final, já, mas gostaria muito, não posso te deixar ir embora,
sem falar sobre relatório de sustentabilidade. Então, fazendo um contexto geral, por que uma empresa, né, nós já entendemos que mesmo aquelas pequenas devem aí começar a ter um mindset sobre sustentabilidade e ESG, além do compliance, mas também instrumentalizar toda essa governança por meio de relatórios, os tais reportes. Então, fala um pouquinho para nós o que são esses relatórios. Na verdade, eu sempre digo que o relatório de sustentabilidade é, primeiro, uma ferramenta imensa de planejamento estratégico, porque ele permite que a organização olhe para ela mesma e analise todos os seus pontos fortes e fracos e conte o que faz. O relatório de sustentabilidade só mostra, não é um bicho de 7 cabeças, não é um susto, ele só é chato para fazer porque ele é muito técnico, mas ele só mostra o que a empresa faz do ponto de vista do ESG. Uhum. Sei lá, e digo mais, quando tu lê o relatório, se tu é um consultor experiente, tu sabe se a empresa fez ou se aquilo ali é greenwashing. Uhum. O que é greenwashing para quem não Greenwashing sabe? é mentira, é lavagem, O fake. É limpeza verde, fake É o fake. É o greenwashing para lavagem do verde, né? Botar que faz as questões ambientais e o social washing também, né? Para dizer que faz projeto. Mas, primeiro, toda empresa que reporta, porque ela tem a transparência como pilar. Isso é um valor. Qualquer investidor, existe hoje rankings e ratings de sustentabilidade, cuja maior ferramenta ainda é o relatório de sustentabilidade. O que é o rating de sustentabilidade, Viviane? Dow Jones Index, eu esqueci a sigla, mas a tradução literal é Índice Dow Jones de Sustentabilidade, é um deles. O MSCI é um outro ranking internacional de sustentabilidade. Bloomberg são rankings de bolsa que olham se a empresa tem valor mesmo desse ponto de vista. E onde é que ela enxerga? Nos relatórios de sustentabilidade. Certo. Que pode ser de 3 modelos. GRI, que é o mais conhecido, é o mais visto e aceito no mundo todo. O IFRS S1, S2, que está vindo com o nome de ISSB a partir do ano que vem, que você pode utilizar os indicadores do GRI, mas vai utilizar o do SASB, que é uma sigla em inglês para Contabilidade da Sustentabilidade, que é aplicado para 77 setores, e mais 2 indicadores específicos para o IFRS S1, S2, e o framework da União Europeia, que é um pouco mais completo que os 2 que eu citei, e que todos eles trabalham com o quê? Com o engajamento das partes interessadas, os stakeholders, que têm que ser participativos, trabalha a materialidade dupla, que é a de impacto e risco, a materialidade financeira, aonde que as questões ESG impactam financeiramente a organização, e só a materialidade de impacto aí para o GRI. Qualquer investidor, qualquer fundo de investimento dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Inglaterra, da Escócia, vão olhar os ratings de sustentabilidade e vão olhar os relatórios de sustentabilidade. E eles têm códigos, eles têm símbolos, eles têm signos que dão do que procurar. No GRI, tu tem os cadernos, o 2 que é o geral, o 200 que é econômico, 300 meio ambiente, 400 sociais, e assim sucessivamente. Então, cada investidor sabe onde olhar. Se uma empresa não tem relatório de sustentabilidade, não tem mais chance, ela não é bem vista no mercado. E mais, a partir do ano que vem, para as empresas de capital aberto, os relatórios de sustentabilidade são obrigatórios no Brasil. E a partir de 26, 27, também para quem vende para a Europa, também a mesma coisa, deixa de ser uma liberalidade da organização. Perfeito. E para a gente ajudar o advogado e a advogada que nos escuta hoje, eles trabalham em parceria com os contadores. O que esse advogado pode alertar ao contador sobre a questão do IFR 1 e 2? O 1 é a estrutura da sustentabilidade, é tudo aquilo que vai impactar mesmo. Direitos humanos, cadeia de fornecedores, compras. Uhum. Como é que o computador vai reportar isso e como é que ele... Não é só o contador, como é que a empresa está lidando com isso. Isso no S1. No S2, ele vai ver junto com o contador o impacto do clima sobre a organização. Uhum.
quem vive de commodities, por exemplo, quem vende soja e que atua com commodities, ele é bastante impactado. Então, não existe nenhum grupo de trabalho de sustentabilidade que vai fazer relatório que não tem alguém do jurídico. Começa por aí. Sim. Ele entra do começo e vai até o fim. Ele é o último olhar, inclusive, da organização para dizer isso vai, isso não vai. Porque se tu diz que tu publica, tu vai dizer que vai ter que publicar. E caso não publique, vai ter que explicar o porquê que tu está omitindo. E aí o advogado também é fundamental. Então, não existe relatório de sustentabilidade sem alguém da área jurídica. Não existe. Mas não será a área jurídica que assinará, sim o contador. O contador, junto com o pessoal de sustentabilidade. Perfeito. Deu vamos perder espaços profissionais de sustentabilidade, diziam isso. Quando começou com o balanço social, era o contador que assinava. Ninguém tira o lugar de ninguém. Mas isso é importante, então, os nossos advogados alertarem a importância de estar em conjunto com o contador, Sim. Embora ele que vá validar a assinatura neste instrumento, mas a questão que nós estávamos falando multidisciplinar, há também um trabalho atrelado à assessoria jurídica, para não deixar esse contador sozinho, né? Esse IFRS, ele vai seguir um monte de coisa, ele vai ter que preencher. Tem o formulário de referência da CVM, ele tem que se deixar guardado em algum lugar. Tem legislação que fala, regulação, não é legislação, tem regulação que fala sobre isso. Então, é fundamental. E ele precisa estudar e estar atento, porque também é uma área que está crescendo e evoluindo a todo momento. E Vivi, eu e a Vivi, nós temos uma experiência internacional, nós trabalhamos nós trabalhamos com algumas empresas da União Europeia, nessa questão de assessoria da sustentabilidade ESG. Traz muito rapidamente, qual é a diferença dos relatórios de lá para cá? Olha, o Brasil está na frente. Olha que bacana. Todo mundo fala que não, mas no Brasil, pelo menos para os setores regulados, como alimentos, energia, mineração, gás e petróleo, ele é muito bem estruturado e atende, e está na frente, inclusive, dos da União Europeia e dos Estados Unidos, porque a Renner já fez até o primeiro IFRS dela. Sim, de forma voluntária. De forma voluntária, e deu, assim, um banho, um espetáculo. Mas, por exemplo, os relatórios da União Europeia, você vai ver poucas fotos e muitos dados. Eles trabalham com indicadores, eles não trabalham com imagem, não é greenwashing. Eles estão fazendo... Vai dizer, essa mulher é louca, essa senhora é louca. Eu me apaixonei por um relatório de uma empresa chamada Corticeira Amorim, que faz rolhas, né, entre outras coisas, pela qualidade, pela veracidade do relatório. Então, a diferença é isso. Os da União Europeia são mais densos, com menos fotos e mais indicadores. O do IFRS vai vir obrigatoriamente com a materialidade financeira, com foco no impacto do clima e das questões da sustentabilidade no caixa, na saúde econômica da organização. E o GRI se mantém como o formato de relatório universal, o padrão mais universal e que fala com todos os outros. E somado a isso, é importante que tenha também nos relatórios um alinhamento com os ODS, com o Pacto Global, para mostrar o que a empresa está fazendo para se atingir esses objetivos do desenvolvimento sustentável. E nós vamos ter, na sequência, a abordagem dos ODS com o professor Abel, que traz essa questão muito importante, porque os relatórios têm que estar atrelados aos ODS, de uma forma que eu digo obrigatória. A empresa tem que, eu vou adotar todos os 17. Futuramente 18, vai vir o 8º ODS, que é o da questão racial, que é necessário, né? Quem faz tudo não faz nenhum. Faz nada, então, tu seleciona 3 ou 4 e mostra ali quais as metas daquelas metas, quais que você está contribuindo, o que tu fez e pronto. E apresenta no teu relatório. Vivi, estamos chegando ao final e eu quero deixar a palavra para tu deixares uma mensagem a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina. Gente, olha só, primeiro eu fiquei lisonjada, eu disse para a doutora Melissa, botei até um salto alto depois de muitos anos de tênis. Tá linda, já sou uma senhora quase idosa, porque eu acho que o local merecia, eu fiquei muito honrada de estar aqui, porque é um espaço mesmo de justiça e de construção de um mundo mais justo, mais igual, mais democrático, né? Então, por favor, se apegue nas questões de justiça. A justiça não pode ser cega, ela não pode ser surda, ela não pode ser muda.
Os relatórios de sustentabilidade também têm o papel de dar voz e vez para emudecidos, e os advogados também têm esse papel, de dar o acesso à justiça a quem não tem. A minha filha é bacharel em Direito e ela diz, eu não quero ser advogada porque eu não sei se eu estou preparada para defender quem eu não deveria. Então, se não está preparada, não abrace essa profissão, porque ela é muito importante. Ela é importante demais para a grande maioria dos brasileiros e brasileiras que estão à margem de todos os processos de inclusão e de justiça. Olha, Vivi, nossa, eu quero te agradecer em meu nome, principalmente em meu nome, porque trazê-la aqui é exatamente concretizar as bases das quais eu estudei, eu apresentei a toda a cadeia jurídica, no sentido de que eles entendam que possivelmente nós vamos nos deparar com profissionais como a Vivi, com uma experiência de décadas, não só em nível nacional, internacional, para que nós possamos sempre estudar para estar atrelados ao nível da Vivi, ao nível de outros profissionais que já estudam e trabalham diretamente com sustentabilidade. O povo vem buscar a gente aqui, gente. Aí fico chamando a empresa de São Paulo e eles contratam a gente aqui. Vivi, e a tua forma genuína de trazer os exemplos, eu quero te agradecer porque isso enriquece a percepção do aprendizado, e também quero agradecer em nome da doutora Alexandra, a nossa presidente, que hoje está em São Paulo, envolvida num evento de compliance nível Brasil, nos representando, e como tu bem falaste, uma mulher inteligente, competente e que proporciona a nós essa fala rica. Então, você, advogado, advogada, que esteve conosco neste rico podcast, se você quiser vir a nós, a nossa comissão de conformidade e compliance, sempre estará convidado, convidada. E nós encerramos este podcast. Até o próximo.